E aí, pessoal? Mais um podcast, hein? Mais um podcast Bora Escutar. Um podcast criativo, divertido e colaborativo. E hoje a gente tá vendo acontecendo um monte de coisa nas redes sociais, né? As pessoas lá brigando nas redes sociais, porque você vai vestir camisa vermelha ou a camisa amarela? Se você for vestir camisa vermelha, eu acho que tá uma polêmica tão infantil nas redes sociais com relação a isso, porque a nossa população, o nosso Brasil tá, todo mundo sabe que tá dividido, tem essa divisão. E cara, a pior burrice que eu vejo em todo o cenário, não colocando lados de esquerda e direita, a pior burrice foi as pessoas se apropriarem de uma situação de que, cara, é uma camisa de time de futebol, cara. Uma camisa de time de futebol. O meu Corinthians teve camisa roxa, camisa vermelha, com São Jorge enorme. E o meu time é preto e branco. Teve camisa agora roxa, lilás, rosa. Teve camisa de toda cor. É uma camisa de futebol, de um time de futebol. E o pessoal politizando a coisa mais gostosa que o brasileiro, a diversão que há 60, 50 anos foi a cultura mais popular que existiu no nosso país, que existe até hoje. Mas uma cultura popular que nós éramos, né? Hoje em dia a gente não está ganhando tanta coisa assim com a seleção brasileira. Mas o futebol é a paixão nacional. E times de futebol não tem nada a ver com política. Diretoria, essas coisas, CBF, tudo isso pode ser politizado. E isso sempre existiu. Política existe dentro de casa. Mas pegar uma camisa de futebol e politizar a camisa e ficar com essa briga, porque a camisa não vai ser isso, a camisa não vai ser aquilo, cara, para com essa infantilidade. Vamos torcer pro nosso time, vamos torcer que. Sabe o que ganha jogo, cara? Sabe o que ganha? É ganhar jogo, trazer troféu, colocar jogador legal, fazer a paixão nacional, ter bons narradores, com emoção, para você gritar gol, ver o seu time levantando, ver o Brasil levantando, incentivar novos jogadores, né? Porque tem jogador que vai para a Europa, tem jogador que vai atrás da grana, né? Que é uma profissão super bem paga por alguns, né? E, cara, e você é a massa, é a paixão que tem por aquele futebol. Agora ficar brigando por causa de uma camisa de um time de futebol tá muito medíocre. Esse Brasil tá muito medíocre. Mas isso tudo rola nas redes sociais. E com essa questão, eu como jornalista, eu pesquiso vários assuntos na internet. E a gente vê que conforme vai passando esses assuntos, alguns assuntos vão sendo jogados para baixo do tapete. Alguns assuntos não estão sendo vistos por quem tem que ser visto, fiscalizado ou monitorado por quem tem que ser monitorado e fiscalizado. E hoje no Brasil, eu comecei com esse boom da internet, que daí viraliza, hashtag, views, todo mundo atrás de like. Só que a gente está esquecendo que está todo mundo atrás de like e são adultos. Mas existe um outro lado que são crianças, que estão atrás de like, que ficam modificando coisas que a gente não sabe. Você já está adulto lá vendo se a camisa é verde ou vermelha, amarela ou branca, mas o seu filho está dentro do quarto. O seu filho está colocando emojis que você nem sabe que existe. E para falar disso hoje, eu vou deixar que vocês esperem um pouquinho, porque antes você vai ter que dar um... Ó, eu também tô atrás de like, então dá um likezinho aqui, né? Aperta o sininho para você ser sempre avisado do episódio, um novo episódio que entra aqui no Bora Escutar, porque esse é o Bora Escutar, além de colaborativo, divertido, e qual é o outro mesmo? Olha, vamos fazer o seguinte, toca a vinheta.
Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! Ah, vocês viram, né? É criativo, divertido, colaborativo e ultimamente tem sido inclusivo, porque a gente tem colocado assuntos interessantes aqui, assuntos engraçados. A gente está relembrando, a gente tem um bastidor que eu acho que eu vou começar a rolar um podcast, o pré-podcast, sabe? O bastidores, o making off, porque rola cada assunto, só que alguns a gente cita nomes, tal, que é meio proibido. Mas olha, gente, quando eu falei a questão da internet, a questão do seu filho, um assunto muito importante que a gente tem que tratar, hoje vai ser um assunto mais importante, que é a questão de como está o seu filho com relação à internet, com relação ao bullying. Como que as crianças estão enxergando isso hoje? Como que os adultos estão... Qual é a postura de um adulto com relação ao bullying? E, cara, o assunto vai ferver. Só que hoje nós temos aqui a dupla Lilians. Uma vocês já conhecem, que bate a carteirinha aqui, que ela vai se reapresentar para vocês hoje. Para quem não conhece, não viu nos outros episódios, eu acho que foi 36 ou 37 episódios que ela veio. Quem não viu, ela tá aqui hoje. Lilian, dá um oi pra galera aí. Mais uma oportunidade, né? Já tem plaquinha aqui do podcast. Já é patrimônio. Exato. Hoje a gente está aqui para falar um pouco de bullying, mas eu sou educadora em sexualidade, sou médica, e são assuntos que têm muito a ver um com o outro, e durante a nossa conversa a gente vai poder debater sobre isso, né? A gente também está falando de saúde mental, no final das contas. E hoje o assunto é um assunto mais sério, porque cada um precisa assumir as suas responsabilidades, né? Como o Júlio falou, de entender esse processo e saber como cada um de nós, enquanto família, profissionais, estamos lidando e ajudando. Porque não adianta a gente ficar falando, essa geração isso, essa geração aquilo. Essa geração veio de famílias, veio de escolas, e a gente precisa entender esse processo para saber o que precisa ser modificado. E a palavra já explica, né? Geração foi gerada por nós. Exatamente. Né? Essa palavra já tá ali, a geração. Meu, você que gerou. Então, você é culpado. Você tem culpa também no cartório. Na verdade, eu gosto de não colocar, a gente coloca não como culpa. Júlio, mas como uma possibilidade de se responsabilizar por aquilo. Culpa é um negócio muito complicado. Porque você é responsável pelo aquilo que você gera. Exato, porque as famílias, elas também, as escolas, todas têm uma história, aprenderam de uma certa forma. O que a gente precisa ver hoje é que algumas coisas precisam ser revistas, mudar. Muito, né? Exato. A gente precisa enxergar certas coisas que a gente antes não enxergava. Mas e fazer desse um caminho construtivo. Claro. Eu acho que é por isso que a Be Kind está aqui hoje. Já vocês vão falar mais. Vamos agora para outra Lilian. Lilian, ó, a Lilian não te explicou, mas você caiu numa armadilha. Eu imaginei. É a cara porque dela. Porque aqui é assim. A Lilian, ela foi breve na apresentação dela, porque todo mundo que assistiu já sabe quem é a Lilian, conhece a Lilian, já estão íntimo dela, né? Já estão chamando ela até de amiga, e passa na rua, Lilian, não. Mas eu queria saber um pouquinho de você. Quem é a Lilian? E a Lilian, e o seu sobrenome, que você nem falou seu sobrenome pra mim, né? É jornalista fraco, né? Porque geralmente a gente que é jornalista, a gente trata as pessoas com o sobrenome. Lilian Macri e a Lilian Mônaco. Olha só. Tudo Lilian, com M. Caraca, LM. Lilian, fala um pouquinho de você, de onde você é. É tipo o Globo Repórter, sabe? Tá. Quem é a Lilian, onde come, onde vive. O que faz. O que faz. Nossa. Nossa. Bom, eu moro em Taubaté, mas sou de São Bernardo do Campo. Estou aqui há 5 anos. Nossa, tá. Vim aqui por conta de que meu marido foi transferido à empresa que ele trabalhava e viemos para cá até em busca
de uma cidade um pouco mais tranquila, né? Ele podia ter vindo sozinho na época, trabalhado aqui, a gente continuado lá, na cidade maior, né? Mas a gente entende que aqui, para criar nossas filhas, tem aí 2 filhas, uma de 14 anos, outra de 13. Na época elas tinham, né, um pouquinho mais novas, 5 anos atrás. Um lugar mais sossegado, mais tranquilo, enfim, é tudo que a gente já sabe, né? A sua sorte é que tem mais bica do bugre, porque senão eu ia oferecer um copo d'água da bica do bugre e você nunca mais saía daqui. Exato. É uma lenda que a turma fala, mas secou a bica. Então, encontrei Lilian, tivemos sorte de nos encontrar, Os né? nossos filhos estudam juntos. Isso. Foi assim como nos conhecemos também, né? Exatamente. Que legal. E quando nos encontramos, foi até acabamos nos encontrando primeiramente pelos filhos, foi numa festinha, né? E ali eu fui buscar minha filha na festinha, tava ali de chinelo, né? Numa boa. Entra um pouquinho, vem tomar um café. E a conversa Daqui a pouco meu marido me liga. Faz 3 horas que você saiu de casa. O que aconteceu? Ai, meu Deus! Eu não, tô aqui perto, já tô voltando. Enfim, acabamos ali percebendo o quanto de conectividade nós tínhamos, né? E nos encontramos mais vezes, fomos a um café e percebemos o quanto, enquanto educadoras, né? Eu fiz psicologia, fiz pedagogia, fiz algumas especializações, né? E trabalho na educação também. E Lilian também trabalha na educação. A escola em que ela dá aula eu também trabalho. Tivemos a oportunidade de ter trocas ali em relação ao nosso trabalho também. Aí, vamos marcar um café? Vamos. Aí, nesse café, conversa vai, conversa vem. Vamos montar algo. Saiu um CNPJ. Exatamente. Saiu um CNPJ. Nasceu o CNPJ. Exatamente. Aí foi assim, sábados e domingos, muitos sábados e domingos, porque eu trabalho no dia de semana, a Lilian também. Muitos sábados e domingos de trocas. Que eu já chego na casa dela, assim, as filhas estão levantando com aquela cara de sono, que ainda nem abriram os olhos, e eu já tô lá. Elas devem pensar assim, nossa, a tia de novo aí, essa daqui não sai. Exato. E assim, foi bom, porque assim, nós descobrimos que temos assim, virtudes que valorizamos, temos, né, valores muito parecidos, nossa vontade de estudar, nossa vontade de aprender, nossa vontade de ajudar, isso tudo é muito parecido, né? Então, quando a gente encontra essa conectividade, a gente tem mesmo que se unir, né, em busca daquilo que a gente acredita. Muito bom. E aí nasceu, já que a gente já tocou no assunto do CNPJ, Lília, explica pra gente aí o que nasceu das Lílias, das LMs. Das Lilians nasceu uma vontade muito grande de estudar para entender como as questões de... Assim, quando a gente conversa sobre bullying, que foi uma coisa em que eu me especializei nesse meio tempo, a gente vai pegar... Quando o bullying já está instalado, a gente já tem muito sofrimento, a gente já tem muitas questões, então a gente fez um caminho ao contrário, né, Lilian? A gente começou pensando no bullying e foi entendendo dali para trás o que poderia ser feito, por que a gente chega no bullying? E quais que são formas adequadas, formas realmente que são estudadas, que são, né, que tem evidência científica que pudesse ajudar a gente a trabalhar antes as questões de conflito, as questões das relações, relação professor-aluno, relação entre os alunos, relação com a família. Então, o que a gente poderia ajudar naquela situação para a gente diminuir? Porque o conflito, ele é uma coisa positiva. A gente, Júlio, desde que seja respeitosa a conversa, a gente não vai concordar em tudo na vida. Claro. E no espaço escolar, quando as crianças estão lá, quando os adolescentes estão, inclusive em relação aos professores, né? A gente sabe que todos têm opiniões diferentes. Mas como que a gente consegue lidar com isso sem diminuir o outro? Sem eu entender... o que aquilo pode agregar. O conflito, ele é extremamente importante para a gente crescer. E para a criança ir percebendo estratégias, aprender. A criança não aprende, não nasceu sabendo. Ela vai aprendendo, de acordo com o meio que ela está, a construir estratégias para lidar com essas diferenças.
E diferença de tudo, diferença do cabelo, diferença de eu vou sentar aqui, você vai sentar ali, se há respeito ou não existe respeito nessas interações. Então, a Be Kind, né, ser gentil, nasceu daí. Nasceu da gente repensar como que a gente pode ajudar esses professores, essas famílias, principalmente eles, a fazer alguma coisa diferente, as suas percepções em relação a isso. O adulto ele precisa perceber que um conflito não é um problema. O conflito é uma possibilidade. Oportunidade. Uma oportunidade de você ensinar. E nesse mundo corrido que a gente está, que a gente tem muita dificuldade em escutar o outro, é óbvio que isso fica perdido no meio do caminho. Então a Be Kind vem resgatar isso. A gente trabalha com protocolos anti-bullying, a gente trabalha com educação anti-bullying, mas eu imagino que o cerne da nossa empresa, do nosso propósito mesmo, né? Aqui eu tenho que dizer que é propósito, é trabalhar as relações entre as pessoas. Como que a gente trabalha esses conflitos? E hoje a escola, né, nós estávamos aqui no início, né, do podcast, falando um pouco sobre gerações, né? Sim. E quando a gente pensa nessa geração anterior, né, e a escola anterior era uma escola voltada ao acadêmico, né? Então se falava muito em matemática, geografia, história, tudo isso tem grande importância, sabemos que sim, né? Mas também sabemos que hoje o panorama como está, né, da nossa vida e desse mundo, saber relacionar-se é muito valoroso, né? E se você for parar para pensar, a escola de antes não tinha aula de relacionamento, né? Hoje mudou isso porque hoje tem aula de socioemocional, né? A gente fala, vamos lá, ensinar as crianças a identificar os sentimentos, vamos ensinar as crianças a identificar o sentimento do outro, vamos ensinar as crianças a ter empatia. Perfeito, lindo até, né? Mas como que a gente aprende? Qual é a melhor forma de aprendizado? É na hora que a gente vai efetivamente vivenciar aquele aprendizado. E é nesse momento que a criança vai precisar, ou o jovem, né, já o adolescente, ele precisa do quê? Ele precisa de um adulto mediador, né? E esse adulto mediador é quem é o professor. E como está o curso de pedagogia? O curso de pedagogia está trazendo para esse professor essa possibilidade de refletir sobre os relacionamentos, essa possibilidade de refletir sobre os conflitos, essa possibilidade de refletir sobre a indisciplina. Então, assim, como que esse professor consegue identificar o conflito? Ou quando que ele consegue diferenciar esse conflito de um bullying, né? Então, tudo isso aí, eu e Lilian, em nossos estudos, começamos pensando não apenas em diminuindo, sendo o que for, mas pensando em protocolo de bullying e entendendo, poxa, mas o bullying, conforme nossos estudos foram acontecendo, o que previne um bullying? Um lugar com cultura de paz. Isso previne um bullying. Poxa, é utópico. Isso. Né? Aí a gente pensa, poxa, mas como isso? E aí a gente foi avendrando sobre isso, né? Adentrando a esse questionamento. Mesmo porque essa questão hoje da gente... Primeiro ponto que eu achei interessante que você falou, do professor. O professor também, se você for contar uma geração do professor, eu acho que também já deve ter pego uma formação deficiente também. Sim. Porque, sim. cara, é diferente da educação que os nossos pais tiveram, né? Que foi acho que o sistema educacional era mais rígido, mais rigoroso, vamos dizer assim, e mais respeitoso. Porque o professor, nós tivemos uma transição que o professor era muito mais respeitado Ele era autoridade até, né? Ele era considerado tanto autoridade que quando entrava na sala a gente se levantava. Era assim. E depois ele falava, pode sentar, todo mundo sentava. Eu tinha uma professora de educação moral e cívica que se ela gritasse a gente fazia xixi na calça. Isso daí hoje a gente Entendeu? sabe que tem os seus malefícios também, né? Não, lógico, vem uma carga diferente. Sim. É um tratamento, falando com você que é psicóloga, é um trauma, né? Você fazer xixi na calça. Imagina, É que, né? na verdade, se misturava muito a questão da autoridade com o autoritarismo. O autoritarismo ele não pode participar dessa relação, né? Até porque a gente forma hoje indivíduos que têm muito acesso à informação. Então, assim, quando eu era uma criança de 1900 antigamente, quando eu falar em 1900 antigamente pode ser eu,
que não tinha fonte de informação, que não tinha como saber. Hoje você tem que é outra geração. Claro. Desde o pós-guerra, né? A gente tem lá a geração o boomer, depois geração X, depois geração e vem millennials, e vem alfa, e vem Z, e cada vez eles mudam mais rápido e têm um acesso à informação de forma diferente. Muito mais. Então, hoje, dependendo da forma como você vai questionar esse aluno, e a gente tem mais ciência também, né, Línia? Antigamente a gente não sabia o que fazer. Os professores agiam, inclusive, porque assim, eles não sabiam como fazer diferente, nem que precisaria talvez fazer diferente. A ciência também evoluiu. No ano que eu nasci foi inventado o ultrassom. Antes não se fazia ultrassom. Não, era uma adivinhação mesmo. Adivinhação, era... o famoso chá de revelação. Tomara, não tinha, mas... no quarto, né? Tomara que dê tudo certo. Então, assim, a ciência está se desenvolvendo com estudos muito bacanas e que mostram pra gente que é muito interessante e com essa geração muito mais eficaz que a gente faça de forma diferente. Sim. Então, e aí, voltando na questão dos professores, eles também vêm com uma carga, vem faltando bagagem. Sim. Né? Para poder lidar com situações, porque eles também já estão pegando outra geração. Uhum. Então, eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, o meu professor falou assim, cara, eu acho que... Teve um professor que falou assim, cara, acho que vocês estão querendo mudar o sistema da universidade e tal, não sei o quê. Eu falei, acho que vocês vão ser os últimos que vão vir com uma bagagem legal. Eu não sei o que vai vir daqui para frente, porque estava entrando aquele processo de não reprovar. Tá. Lembra que não se reprova mais. Sim, aluno na escola. Como que é? Aprovação continuada? Não era, eu acho que não era continuada. Era alguma coisa continuada. Vou lembrar. Era uma coisa continuada lá. Sim. E aí ele falou, cara, eu não sei o que nós vamos pegar aqui na faculdade. Né? Porque, então, você veja bem, essa galera veio, essa galera se formou. E essa galera tá indo pra sala de aula. E já é galera que, se você colocar no dedo ali, já tem 10, 15 anos de casa, de cadeira. Né? E aí pega 10, 15 anos, nós estamos quanto tempo com internet? 20? Não? Mais um pouco. Mais um pouquinho? Então, mas internet mesmo, rede social... Ah, não, menos. Menos. Tô pensando na internet de escada. Você tá pensando naquelas... Meu pai brigava comigo por causa do pulso do telefone. Tá falando do Orkut. Então, eu vejo que vocês têm uma dificuldade de pegar esses professores mais novos, né? Mais novos, entre aspas, com assuntos totalmente diferentes, que eles também não estão habituados, né? Uhum. E como que está sendo essa trajetória? Vocês já fizeram... já validaram as ações que vocês prestam? É uma mentoria? Como que é? Como que funciona? A gente faz... Bom, a gente tem vários... não sei se dá pra gente... De produtos, né? De serviços que a gente oferece para a escola. Então, a gente tem o pacote com os protocolos anti-bullying, com a formação. São todos pacotes, porque não dá pra gente simplesmente entrar lá e fazer parte do processo. Porque você precisa ter uma mudança de cultura dentro da escola. Tá? Isso Só que assim, todo mundo tem que entender qual é a linguagem que vai ser falada, porque senão eu incorro nesse mesmo processo, nesse mesmo problema. Se eu não contei para esse professor, se eu não contei para esse assistente, se eu não contei pro diretor, se eu não contei para a moça da secretaria, que algumas ali ficam olhando as relações entre as crianças ali na entrada, se o moço ou a moça que fica na portaria, o que é bullying, ele não vai saber reconhecer. E o bullying, muitas vezes, não ocorre na cara do professor. Ocorre nesses espaços que a gente tem. E aí é que entra a questão, como a gente falou, do filme Adolescência, né? Uhum. Exato. Porque ele não corria o bullying, ele não corria nas caras. Tanto é que aqueles professores não queriam saber de nada. Quem assistiu, você que assistiu, tinha professor que não tá... Eles faziam de despercebidos. O filme, o seriado mostra justamente essa desconexão entre aquela geração e a geração de professores e todos. Que é o assunto que a gente está falando. Exatamente. E na hora que o filho leva, né, o pai para dentro lá daquele quartinho e diz, você não viu?
que estava tendo bullying, ele falou, não, havia ali um comentário, ele pôs um emoji. Não, mas você não viu, você está pagando o mico. Então é nesse momento que fica evidente a desconexão, porque a escola mesmo, né, na hora que mostra ali o episódio, e interessante que eles dividem os episódios, né? Uhum. Família, escola, psicóloga, enfim, né? E então, quer dizer, na hora que está ali dentro da escola, eles evidenciam essa questão, quanto ainda o professor está usando diante da disciplina, ele ainda está usando o sermão, né? O quanto ainda aquela senhora que anda pela escola, não sei se orientadora ou coordenadora, que anda pela escola com o policial, muitas vezes ela fala, aquilo lá eu não sei nem o que é. Não, mas e você percebe ali que ela tinha uma vontade de ajudar, né? Ela tinha ali um carinho pelos Mas não tinha alunos. conhecimento. Né? Então, e havia uma desconexão. Então, quando ele fala, pai, você não está vendo? Mostra essa desconexão de gerações, né? E essa desconexão está acontecendo justamente por causa daquilo que você começou falando hoje, tá? As crianças lá nos quartos, né? Tá lá nas redes sociais e tal. E é esse público que nós, enquanto educadores, temos, né? É esse público que vai lá para dentro da escola e vivem aquele mundo deles, né? E tem os seus conflitos e geram bullying, e gera esse sofrimento e tudo mais. E isso a longo prazo vai trazer o quê para nós enquanto humanidade, né? Então, mas de qualquer forma, assim, pensando nos conflitos e o quanto, quem vai estar lá frente àquele conflito? O agente escolar, seja o professor, seja a secretária, como ela estava dizendo, seja inspetor de corredor, essa pessoa tem que entender o quanto ela é, sim, responsável pela formação daquele aluno, né? Não querendo entrar em qualquer mérito, mas Paulo Freire, por exemplo, dizia que todos dentro de uma escola são educadores. Todos, seja quem for, é educador. Então, ele tem mesmo que se posicionar frente a uma situação e criar ali um ambiente acolhedor e um ambiente em que possa se realizar a mediação para aquele conflito e aquilo ser resolvido de modo transformador. Claro. Exato. A Lilian traz uma coisa super importante, que às vezes as pessoas acham que esses exemplos que são dados, as crianças, principalmente as crianças, os adolescentes também, mas as crianças a gente vê isso com muita, que faz parte do desenvolvimento deles, é pelo exemplo. Então, quando eu estou dentro de uma sala e vejo um colega, plateia, por exemplo, vejo uma questão de bullying e vejo o professor que viu, ou alguém, a autoridade ali adulta, que viu e não fez nada, ué, o que se passa para essa... E o quanto essa criança vai crescendo, entendendo que não tem ninguém que vai fazer nada, não tem ninguém que vai olhar, então cada um por si, Deus para todos. Daí chega um momento que não adianta mais você ficar lá e dando sermão. Sermão não resolve. A gente sabe que sermão se você não fizer o restante do processo, que ajudar esse professor a entender esse contexto, como é que essa sala se relaciona, como que eu posso trazer um ambiente de mais confiança para esses alunos, a gente não, é um buraco que a gente entra e que não sai. E a gente está vendo os resultados. A gente está aqui propondo uma coisa diferente, porque a gente já viu que os resultados não estão sendo eficientes. É o que a gente está discutindo aqui. Sim. Né? É só olhar os jornais, é só olhar a internet, é só olhar se você entrar numa escola. Já não deu certo esse modelo para o momento histórico que a gente está. Porque, vamos lá, o bullying, que até então, quando vocês que estudaram o bullying, quando que essa palavra bullying entrou no mercado, vamos dizer assim? Quanto tempo faz? Porque o bullying a gente vê que acontece, como você falou, antigamente era setorizado. Ou era no seu bairro, porque você tinha dado uma gafe, alguém pegava um ponto fraco e acabava você virando... Eles pegavam o seu ponto fraco e você praticava um bullying com você. Mas era setorizado. Aí depois era na escola também. Também pegava um apelido, alguma coisa, fazia um bullying. Porque as pessoas... Eu tô falando esses assuntos pra gente chegar depois no ambiente que a gente tá hoje. Porque antigamente demorava para um apelido pegar em outro bairro. Você mudava para outro bairro, ninguém conhecia. Vida nova. Agora, nossa. Agora não. Mas aí eu falo, o que é o bullying, na real, para a pessoa? É um apelido?
É rebaixar a pessoa? Qual que é o sentido da palavra bullying hoje? Bullying, ele é um processo. Se a gente for pegar na lei, porque existe lei para isso hoje, né? Isso Tanto a hoje lei, é crime. tanto a lei do bullying como a lei do cyberbullying. Inclusive com reclusão em Fundação Casa para adolescentes entre 12 completo e 18 incompleto, tá? Ele é uma violência sistemática. Então, assim, é aquela coisa que se repete onde existe principalmente uma desigualdade de poder. Eu me aproveito daquela desigualdade. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha, eu sei que aquela menina é mais tímida, então a gente vai ficar sacaneando do tipo, não sei quem é. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela. E criam-se situações em relação ao cabelo dela, aonde dentro da sala dela, o bullying é um processo, a gente em instituições corporativas, não se chama bullying, tá? O bullying é dentro da escola. Uhum. Então, ali você percebe que existe uma questão de desigualdade de poder. Tem alguém naquela sala que pode mais? No corporativo já passa a ser assédio. Assédio, isso. Então, tem alguém que pode mais por uma série de conjunturas naquela sala. Pode ser por maior poder econômico, pode ser uma pessoa que estava ali há mais tempo na escola, pode ser a mais popular, pode ser uma série. O que dá a desigualdade de poder pode variar, mas ela se aproveita dessa situação para fazer sistematicamente uma violência contra o outro. É óbvio que a maioria das vezes não é na frente dos professores, são nesses espaços, tanto que quando a gente vai fazer um mapeamento, porque uma parte do serviço da BeKind é através dos questionários, das nossas ferramentas, das entrevistas, é mapear dentro daquela escola, é um serviço personalizado para a escola, aonde aquilo está acontecendo, quais são os locais mais vulneráveis, para a gente poder criar estratégia com os funcionários, porque assim, quando você descobre um caso de bullying, abre um protocolo anti-bullying, a gente fala em alvo, em autor e plateia, tá? Então, eu preciso proteger esse alvo, eu preciso garantir a proteção dele. Uma criança que vai para a escola precisa ter sua proteção garantida. O ECA fala isso, inclusive. Mudou, né? Não é mais vítima, é alvo. Você ainda vai ver a questão da vítima e do agressor, mas esses são termos, porque quando a gente vai pegar o perfil dos autores, né, que antes a gente chamava de agressor, a gente vai ver que tem uma série de questões que acontecem com ele também. Tá? Ali não tanto que a forma da gente lidar com isso, dentro dos protocolos, é a gente tentando fazer ali procurar ajuda para todos os envolvidos. Fazer o trabalho com essa plateia, porque precisa-se de uma plateia. Eu preciso mostrar a minha relação de poder. E essa plateia tem que corroborar, né? Exato. Então, mas eu preciso muitas vezes, e eu vou dizer que na maioria das vezes, procurar ajuda para esse autor também. Hoje a gente tem pesquisas dizendo que os autores, eles têm mais envolvimento com problemas com a lei na vida adulta. Olha que loucura. Então, assim, é um comportamento que vai se mantendo, alguns desviam, mas tem uma galera que vai ter mais problema com crime. Então, assim, como não enxergar esse tipo de problema? Como a gente não perceber? É um papo fácil? Ninguém gosta de chegar na escola e saber que seu filho tá causando bullying. Mas a gente sempre tenta colocar para essas famílias que é uma forma da gente recuperar certas coisas que não estão andando adequadamente. Que tipo de ajuda essa criança precisa, esse adolescente precisa? Por que ele está fazendo isso? Por que está apresentando esse tipo de comportamento? E quais são os gatilhos que pode observar que a criança está sofrendo bullying hoje? O pai, por exemplo. Uma criança ou um jovem, né? Que sofre bullying, que no caso não é a vítima, o alvo. O alvo. O alvo, exatamente. O alvo costuma não contar. Isso é algo muito importante a se pensar. Dificilmente a criança que sofre isso vai contar em casa, porque ela está realmente mediante a uma violência, né? E quando você pensa em violência, você pensa nessa pessoa que passa a se vitimizar, né? Passa a muitas vezes a sentir culpa. Não, isso está acontecendo comigo porque realmente acho que eu sou muito feia. Ah, não, eu devo ser muito chata.
Isso acontece com grande frequência. Só que esse jovem, essa criança que está passando por isso, ela começa ali a desenvolver angústias, ansiedade, e aí começa a vir essas questões mesmo de saúde mental. E aí pode levar, inclusive, a depressão, né, ansiedade generalizada, necessidade medicamentosa. E normalmente as famílias só se dão conta de que isso está acontecendo quando efetivamente pegam uma criança que acaba se machucando, porque ele vai buscar momentos para se regular, maneiras de se regular, né? Porque eu estou sofrendo, eu preciso me autorregular. E infelizmente eles encontram até nessa autolesão maneiras de regulação. E às vezes é só nesse momento que a família vê, né? E aí, quando você entra na vida dessa criança ou desse adolescente e que você consegue perguntar e saber, é que ele traz a questão do bullying, né? E aí o pai e a mãe vai levar o bullying para a escola, falar, olha, meu filho está sofrendo bullying. E o que a escola, ao receber isso, tem que fazer? Essa é a grande pergunta. E é isso que a Bekind vem fazendo, né? Porque a própria escola, a gente começou aí falando do curso, né, da pedagogia, do educador que está ali, e está ali muitas vezes com uma boa vontade muito grande, né? A própria escola para e pensa, poxa, e agora? Julgar o agressor? Fazer o que com essa criança, né, que está sofrendo? Fazer o que com essa plateia? Né? Como é que nós podemos lidar com tudo isso? Então é isso que a Bekind vem fazendo. E também trazer maneiras de prevenção para isso, né? Sim, só para voltar um pouquinho, algumas crianças e adolescentes, eles não contam com medo de piorar a situação na escola. Se meu pai for lá, ele vai brigar e daí vai ficar ruim demais. E às vezes assim, até no filme, né, tinha lá uma situação, tô com dor de cabeça todo dia para ir para escola, começa a ter dor de estômago do nada. Então, começa assim, às vezes tem sintomas físicos. Né? Não quero ir para a escola, pai. Ele começa pedindo isso, né, no seriado. Mas a mãe... O filho do policial, né? Isso. Aí ele fala, mas a mãe deixa fazer tudo. Então, e o menino sofria bullying na escola e não era coisa fraca. E você vê a cultura ali na escola, porque na hora que ele está sentado ali no refeitório, começam a colocar lixo, né, na bandeja dele. Ou seja, é isso que a gente fala que é cultura. Porque o professor estava passando atrás, tinha um inspetor por ali, tinha outros alunos, e tudo bem fazer aquilo. Está normalizado. Isso é a cultura que a gente fala. Então, a gente começa com esse processo. Na verdade, é um processo que tem muitas frentes, Júlio. A abertura do protocolo e seguimento desse caso, formação de comitê anti-bullying, formado pelos profissionais da escola, onde a gente vai ajudar a orientar como que faz as entrevistas. Existe todo um modo. Como que eu entrevisto o alvo? Quando eu entrevisto o agressor? Eu preciso falar com a plateia? Como que eu vou intervir com essa plateia? De quanto em quanto tempo? Quando eu chamo as famílias? Porque eu imagino que a abordagem do alvo, vocês têm que ser muito cuidadosos por causa da plateia. Porque da mesma forma que ele vai ficar com medo, se ele não quer nem falar pro pai, com medo do pai na escola e a plateia jogar ele mais para baixo, você imagina ele ter que falar com um psicólogo, falar com um orientador da escola e para contar. Vai ser mais fechado. Sim, e garantir que essa criança, que esse alvo, que esse adolescente, ele seja protegido no meio desse processo. Então, por isso que eu tenho que ter formação de professores, formação de educadores, né, da equipe pedagógica como um todo, coordenador, orientador, diretor. Por isso que todos têm que saber o que a gente está falando, porque senão eu não garanto, porque pode ser na fila da saída, pode ser uma hora que você lerdeie, a criança sai de onde ela está, vai lá e mexe e pratica o bullying com a outra. Pode ser na hora que vão no banheiro, pode ser num cantinho que não tem câmera. Hoje muitas escolas têm câmera, né? Mas assim, pode ser num cantinho ali em que a câmera não pegue. Um ponto cego ali que às vezes até eles já sabem. Exato. Porque quando o bullying é uma violência física, é o mais fácil de observar. Porque a violência física deixa marca, a violência física todo mundo vê. O problema é que quando esse bullying, porque o bullying ele tem diversos modos, pode ser físico, pode ser psicológico, tem diversos modos de bullying. O físico é o mais fácil de saber, de identificar. Sim. E é o que a gente está mais acostumado. Identificar e monitorar, né? Exatamente. E a gente é uma sociedade muito violenta. Violenta nas palavras, violenta nos modos. Então, pra gente é muito fácil
acostumar a perceber a violência física, porque na maioria das vezes a gente não percebe a violência verbal. É aquela coisa do é fraco. É só não dar bola. Ignora. Imagina você sair da sua casa todo santo dia para ir para um ambiente onde você é excluído, onde você escuta determinadas coisas desagradáveis com repetição e você não se acha no direito de se colocar, aonde o adulto que está presente que pode te gerar segurança, não está gerando. Gente, por favor, isso não é uma crítica, é realmente assim, esses protocolos, tudo, é uma coisa recente, a gente estudou muito para chegar até aqui, para entender esse processo, exatamente para levar isso para as escolas de uma forma mais prática, tá? Porque não dá para todo mundo sentar e ficar lendo, né? E aprendendo, e fazendo curso, e fazendo pós-graduação, não dá. Então, o que a gente tem de prático hoje? É isso que a BeKind oferece para as escolas. E daí a gente passa, né, da questão do bullying para fazer a questão... E, gente, cultura de paz não é uma cultura sem conflito, tá? Não existe paz sem conflito. Paz sem conflito, vocês me desculpem, é ditadura. Que daí só um fala, o outro escuta. Então, isso não é adequado. Porque esse adolescente, essa criança, não aprende a se desenvolver e um dia elas vão se tornar adultos. É a questão que a gente fala da autonomia. Se eu não crio essa criança, esse adolescente para autonomia e de entender o que você faz quando não tem ninguém olhando. Uhum. É sobre isso. Quando não tenho nenhum adulto olhando, o que eu faço? Eu sigo as regras? É sobre isso que a gente está falando. Porque daí não adianta a gente ficar criticando uma série de coisas no país se a gente não está atuando ali dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria escola, porque ali é onde a gente muda o mundo no final das contas. E está caminhando para ficar a criança mais tempo, né? Que estão mudando leis e vão passar para ficar integral. Imagina a cabeça de uma criança que sofre bullying para ficar. Se 4 horas já é um martírio, imagina ficar o dia inteiro. Exato. Exatamente. Essa cultura de paz que a gente fala, então, é a mediação de conflitos de forma adequada. Adequado, sim. Olha, a gente tem conflito dentro da escola, não tem como não ter. Onde existe ser humano, existe conflito. O que a gente pode fazer de bom com isso? Quais são as técnicas e as ferramentas que a gente pode usar, que a gente pode dar para o professor dentro de sala, para ele olhar aquela situação de uma forma diferente e agir de uma forma diferente? Porque é só assim que eu vou impactar a minha plateia. Lembra da plateia? Uhum. A plateia ela tem que entender o que pode, o que não pode, por que pode. E assim, limites. Então, como ali vocês falaram, né? Cada escola tem seu código de... a gente, quando está fazendo todos esses protocolos com relação ao bullying, por exemplo, tem coisas, por exemplo, se você foi lá e bateu no colega, tem consequência. Só que isso não quer dizer que você não vai trabalhar a outra situação também, porque você não quer sempre que essa criança vá lá, toda semana ela vai lá e bate no colega. Então a gente vai suspender, tá? A gente vai advertir, tá? Vai expulsar? Nós vamos chegar aonde com isso? Pode chegar na expulsão. Pode, não pode chegar, mas assim, se existe uma forma mais adequada. E outra coisa, essa criança vai para outra escola. Não adianta a gente querer só vai ter Exatamente. Como é que fala? Uma mudança geográfica do problema. Exato. Né? E uma pessoa que, assim, pode muitas vezes, né, em 2025, que a gente tem uma série de possibilidades terapêuticas, que a gente tem uma série de situações que pode ajudar essa criança, o adulto precisa perceber isso, entender, aprender sobre isso para fazer melhor. Porque senão a gente não vai sair desse buraco de violência que a gente entrou. E olha que eu já vi caso que vocês estão falando, eu vou identificando, já vi caso quando a gente fala de mudança geográfica, o abençoado é expulso, vai para outra escola e vem para a porta da escola para bater naquele outro. Também. Sim. E acontece mesmo, e é verdade. Fala, caramba, ele sai da outra e vem aqui para me bater. Verdade, eu não escapo desse exatamente. cara, eu não me livro dele. Daí Né? A cabeça da criança, né? Como que eu vou me livrar desse cara? E aí nós temos aquelas situações que aconteceram em São Paulo, terríveis. um monte de lugar, né? Do cara falar, pô, como que eu vou me livrar? E aí entra a questão dele se aprofundar em jogos
que foi o caso da adolescência. O rapazinho também vivia em jogos, né? Sim, em comunidades, Desde- principalmente comunidades Red Pill, que são chamadas. Red Porque Pill. ele acaba assim, como ele não encontra ali conexão, né, com a família, não encontra conexão naquela escola, ele vai encontrar conexão com alguma comunidade. Que fale o que faça sentido para Exatamente, ele. que faça sentido. E ele acaba ali se conectando com uma comunidade não benéfica para ele, que corrobora com aquilo tudo que ele acaba querendo trazer como violência, né? Porque, na verdade, essa questão do bullying, né, ela advém do quê? Ela advém de um conflito, inicialmente, né? O bullying, ele começa como conflito, sempre, né? Ele não começa bullying de cara, ele começa como conflito, como situação, aquilo por algum motivo passa a se repetir e ali essa repetição, esse sistema, como a própria Lilian falou, essa questão sistemática é o que transforma aquilo num bullying, tal. Identificar isso é muito importante, porque a partir do momento que passa a ser bullying, passa ali entrar em algo da lei, né? Então a escola ali já tem que saber disso. Só que assim, se a escola está preparada para lidar com os conflitos, né, de maneira realmente em que ela tem ali um respaldo, em que ela tenha reflexões, em que ela tenha estudo em cima daquilo, ela vai conseguir transformar aquilo. Né? O conflito, ele tem que trazer algo transformador. O conflito não é pede desculpa, né? E muitas vezes Dá a é mão pro isso. amiguinho aí. Exatamente. E o pede coraçãozinho, desculpa. como se a gente amasse todo mundo, né? Isso, exatamente. E na Amanhã eu te verdade, pego ali. isso. É isso, é sobre isso. Quando você fala de mediação de conflito, a gente não está falando só dentro da escola. Já existe hoje mediação de conflitos no jurídico, mediações de judiciário. conflitos, enfim. Porque já se sabe que são meios de fazer com que os seres humanos consigam resolver essas questões, né? E não dá mais para resolver as questões como resolvia-se antigamente, penso eu, né? Por quê? Porque eu vou ter aí um futuro em que, no meu relacionamento de vida, né? Eu não vou mais conseguir me garantir apenas pelo meu poder pessoal, ou, enfim, pelo meu poder pessoal no sentido no poder de monetário, enfim, eu tenho que garantir ali, para ser um médico, para ser o que for, eu tenho que garantir essa questão do relacionamento, essa minha questão de socioemocional, né? É isso que a escola vai colaborar, né? Porque agora a gente entra na questão da saúde mental da criança, né? Uhum. Sim. Porque, puxa vida, tá, você resolve o problema. Hoje a Be Kind, ela entra numa escola. Qual que é o primeiro já para identificar vocês, o que eu entendi, vocês chegam com um protocolo, aí você chama o corpo docente, vamos dizer assim, ou os professores, funcionários, e aí vocês vão aplicando as técnicas para eles, principalmente, né? Para eles lidarem com o problema, saber aquela questão, como eu falei da doutora, que ela treina o policial para escutar a vítima, né? No caso, o nosso é o alvo. Vocês fazem o treinamento com os funcionários, com merendeira, com porteiro, com monitor. Conscientização. Conscientizar para eles saberem identificar o momento certo que está acontecendo o bullying. Isso, até para eles conseguirem... Eles vão ficar que nem uma antena ali. Não terem medo de falar. Nossa, mas será que é mesmo? Então, a gente já cria esse sistema de perceber alguma coisa diferente. Então, você já tem uma pessoa que vai receber essas queixas do funcionário, com quem o moço, o porteiro vai falar quando perceber uma situação diferente. Porque não necessariamente o que ele viu seja bullying, tá? Então, precisa de uma investigação. Com quem ele vai falar? Essa linha, esses processos precisam ser muito claros para todos dentro da escola, porque senão fica aquela coisa, eu não vou falar nada porque, o pai chega ali, ó, pai é legal comigo, como é que eu vou falar isso do filho dele? Porque às vezes até o próprio porteiro sofre bullying. Então, isso daí, até o próprio porteiro, o cara tá ali, mas ele tem uma característica que ele não tá nem sabendo, mas ele tá sofrendo bullying também. Às vezes até o próprio porteiro, o cara fala assim, o que é o baiano? Você não... Então pode acontecer. Aí ele fala, eu vou ficar quieto, senão essa criançada vai entrar numa comigo. E às vezes por mais diferentes motivos. Então você cria a conscientização a partir do grupo, todo mundo tem que saber que a partir daquele momento a gente está revendo a nossa forma de lidar com as violências dentro da escola. Primeiro, de reconhecer violências. Porque a gente não reconhece com facilidade as violências, porque a gente vive no mundo violento. Uhum.
Então, é difícil a gente entender, mas isso não pode. Mas como não pode? Por que não pode? Então, você reconhecer isso, aí trabalhar com os educadores para eles atuarem dentro de sala de aula e nos espaços escolares, fazer programas preventivos com as famílias, com os alunos. Então, tem a parte de educação, de prevenção e de intervenção. Porque não adianta só você abrir protocolo e ir lá resolver aquela questão. Se está surgindo aquela questão... açãozinha de Não. redução de danos. Inclusive, a lei hoje pede que você faça nesses 3 patamares a intervenção. Então, na intervenção do bullying mesmo, a prevenção e a educação. E, inclusive, trazendo família para a escola. Então, tem que passar por todas essas... Por quê? Porque é cultura. Se você não se todo mundo que está ali não participa, todos os envolvidos não participam, porque também não adianta eu falar para uma criança 24 horas ali dentro da escola, 24 não, né? 8 horas, 4 horas, que seja o quanto ela passa. É assim, assim, assado, e essa família não entendeu o que está sendo falado lá na escola. Porque às vezes ela também não sabe o que está acontecendo. Às vezes... Uma processão é uma... É um processo de... Quando a gente fala que é um processo mais profundo, é exatamente por isso. Porque você tem muitos braços ali dessa comunidade escolar para mudar. Para mudar, para fazer entender o que está acontecendo. Você escolhe umas coisas difíceis assim, né? Olha, depois dessa, falar a verdade pra você, vamos chamar o Diegão aí, vamos passar o filminho do Outback pra dar fome, tá bom, Gu? Porque a Lília escolhe umas coisas tão difíceis, cara. Mas alguém precisava falar nisso. Exato. Não se fala, né? Você tá parecendo aquele meme do cara assim, não arruma essas confusões mais não. E a Bikind também oferece a educação em sexualidade. Hoje eu faço educação em sexualidade, eu e a Lilian, pela Bikind. Aquele meme, ô Leônidas, não arruma mais confusão. Não. Enquanto eu estiver respirando, eu estou arrumando essas coisas. Bom, gente, ó. Agora a gente vai dar uma paradinha aqui. Você que está ouvindo no Spotify, você que está ouvindo nas plataformas de áudio, vai na descrição, você vai ter acesso a toda essa galera aqui, todas as redes sociais delas, vai saber um pouco da Bikind. Bikind, aprendi. Seja gentil. Seja gentil com Bora Escutar também. Dá uma clicadinha aí para aumentar o nosso número de inscritos. E para você, lógico, não é só aumentar. É você assinar aí um pacote de assinatura. É uma assinatura para você sempre estar recebendo os melhores e os mais novos episódios do Bora Escutar. E com isso, você vai ficar sabendo aí dos caras que dão um apoio aqui por Bora Escutar, que vai entrar aí agora que o Gustavo vai apertar o play. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos, e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançar seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcios e Fiesa Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios.
Então, vocês viram aí que legal, né? O pessoal que apoia. Inclusive, vocês sabem aquela historinha que em casa de ferreiro, espeto é de pau? Pois é. A CRZ Press é a idealizadora do Bora Escutar. Ela é dirigida pela Crisane Ferreira. E até agora, nesse novo formato de vídeo, ela não sentou para gravar um vídeo para falar da CRZ Press. Pois então, eu vou falar para vocês. A CRZ Press é uma empresa que a gente trata com carinho os nossos assessorados. Uma empresa de assessoria de imprensa. O que a gente faz para você? Você começa a montar uma empresa que nem a Behind, aí você vai precisar colocar ela na mídia, porque o assunto é interessante. Aí você quer pegar, ganhar novos horizontes. Por quê? Só ficar atrás da cortina fazendo o seu trabalho? Show! Mas você tem que mostrar que você faz esse trabalho. E muito bem mostrado. Porque a gente só impacta a vida de outras pessoas a partir de que a gente divulga o que está fazendo. E não é divulgar o blá blá blá. É divulgar o resultado do que está acontecendo. E isso é o trabalho da assessoria de imprensa. É fazer as pautas positivas. Por isso que a CRZ Press ela é conhecida como a divulgadora de pauta positiva. E a Behind é Bekind. Bekind. A Bekind é uma pauta positiva que você que está assistindo e é jornalista já pode entrar em contato aí que a gente vai orientar para vocês dar uma entrevistinha com elas, tá bom? Mas é o seguinte, é isso. A CRZ Press cuida desses assuntos para as empresas, para PJ, CNPJ, para CPF, para profissionais liberais. Se você faz alguma coisa que impacta o seu bairro, a vida, a sociedade, comunidade, se você faz uma coisa legal, entre em contato com a CRZ Press que a gente vai conversar. E a gente vai falar da sua pauta positiva e você pode virar notícia aí positiva nas rádios, TVs, jornais e nos outros podcasts, ou até mesmo aqui. Beleza? CRZ Press, a gente está aí com a comunicação positiva para você. Bom, como espeto de pau a gente tem que fazer, né? Porque tem que esperar ela fazer o vídeo e ela não faz. Mas, gente, olha, eu achei muito interessante a gente falar da questão do corpo docente. Eu queria saber da questão do aluninho, do amiguinho. O que é ser gentil? O que ele faz? Qual é a orientação? Vocês vão colocar o processo todo. Bom, foi lá, a escola me contratou, que é isso que a gente tem que deixar claro, que a escola tem que ter interesse, tem que te contratar, mas no final a gente vai falar onde eles vão poder te encontrar. Adulto, ok. Tá? Adulto, ok. Mas a gente sabe, a gente está falando só das plateias e dos alvos. Mas tem os bekinds, né? Tem aqueles que querem, puxa vida, que tá vendo o que tá acontecendo com o amiguinho, que vem, não digo assim, não vamos falar que é de uma família mais estruturada. Não, mas tem um cara que é bekind por natureza. Verdade. Né? Tem um carinha que a geração tá aí, mas eles são bekind por natureza. Eles querem ajudar, eles não suportam ver e eles se sentem fracos também, porque a plateia é maior. Isso. E ele se sente fraco. E aí ele fala, pô, o que fazer? As minhas filhas, alguns momentos na escola, elas já chegaram pra gente e falou. E a gente identificou. E qual é a pergunta que eu faço para elas? Mas onde estava o professor? Que não viu. E ela, qual a resposta que ela deu? Estava na mesa e nem viu. Ou nem ouviu. Então quem pode ajudar os bicaidezinhos? Adorei. Os bicaidezinhos, eles podem ser ajudados por uma rede de adultos preparada para receber essa queixa primeiramente, para acolhê-los, tá? Porque senão a gente começa a colocar a responsabilização de resolver os problemas entre as crianças. É claro que um aluno gentil, é claro que eles são... Gente, é uma loucura ter isso dentro de uma turma, e tem, né, na maioria das turmas tem,
É claro que alguns têm mais dificuldade de agir, porque eles também, às vezes, têm medo da situação. A É bem plateia isso. maior. A plateia, muitas vezes, se mantém porque tem medo de ser o próximo alvo, tá? Mas essas crianças, antes de tudo, elas precisam, e adolescentes, elas precisam ter uma rede de apoio dos adultos. Por isso que a gente não falou aqui, a Be Kind faz socioemocional? Não, a Be Kind acaba trabalhando um pouco de socioemocional de professor indiretamente, porque eles também têm que ter espaço para isso, eles também têm as dificuldades, mas eles precisam estar preparados para receber essas queixas dessas crianças e adolescentes. E para essa criança e adolescente entender que eles podem continuar a ser gentis, porque senão eles vão começar a ficar cansados dessa história. Eu não sou ouvido, meu colega não é ouvido a primeira vez, da segunda vez. Eu tive um caso na minha família que a mãe soube por um coleguinha do filho. Olha, eu preciso falar com a mãe dele, falou para a mãe dele. E foi lá e contou. Olha, tia, está acontecendo isso, que chamava de tia, e está acontecendo isso, isso, isso. A mãe soube pelo coleguinha, por uma criança que se incomodou de... Exatamente. Exatamente porque ele não concordava que isso daí está errado, isso não está acontecendo, não pode. E a ponto de lá questionar depois a coordenação, num outro momento, de que, mas vocês não vão fazer nada? Já foi falado, continua. Então, a gente tem aí pérolas no meio, né? Pérolas muito... que tem essa sensibilidade, que entendeu o que é violência, tá? Eu não entendo que a gente possa deixar só nas costas deles, obviamente. Eles precisam ter a quem se reportar. E a criança, adolescente, já se sabe, teóricos antigos aí, né? Já vem dizendo que a melhor forma de aprendizado é o afeto, né? São as afetividades. A afetividade, a emoção é o que faz a gente aprender muito mais. Quem não lembra daquela professora afetuosa, né? Quem não lembra do que ela ensinou, né? E o quanto a gente aprende na afetuosidade. E falando nisso, eu quero dizer o seguinte, que os Be Kindzinhos, né? Assim como todas as outras crianças, elas sejam validadas nos seus sentimentos. Um ambiente, né? Escolar. Então, a gente está falando aqui da Be Kind enquanto, inclusive, aquela que vai numa escola e consegue trazer essa não é monitoria, mas essa assessoria aos professores, né? Como eu lido com essas crianças? Eu lido dizendo a elas, olha, quando você me dizer algo, você será validado. Então, vamos supor que um Be Kindzinho, né, chega e fala, professor, olha, eu estou vendo ali, o fulano está subindo na cadeira, né? Ele está subindo na cadeira, está sujando na cadeira do amigo. Eu já vi casos em que a professora fala, cuida da sua vida, né? E assim, por que a professora faz isso? Ela faz isso porque ela é má? Não. Ela faz isso porque ela acredita, sinceramente, que dessa maneira ela consegue ministrar melhor a aula dela e ela tinha ali o foco dela no currículo. Eu tenho que dar meu conteúdo aqui. A partir do momento que você muda essa perspectiva e você mostra para essa professora, né? Que ela está ali tendo que desenvolver com aquelas crianças um ambiente seguro e um ambiente acolhedor, um ambiente de conectividade, você proporciona mais aprendizado e você proporciona, inclusive, mais segurança para essas crianças. E quem não aprende melhor no ambiente seguro? Então, assim, se o Be Kindzinho chega e fala algo e eu valido, mas aquele outro também, que já é o mais bagunceirinho, que toda sala tem, né? A gente sabe, não vamos ser hipócrita dizendo que não. Então, aí vem aquele bagunceirinho e diz também os seus sentimentos, ou diz o que aconteceu, poxa, deixa eu entender você também, o que você está falando, porque assim, todos nós humanos, quando dizemos algo, nós estamos partindo de algo. Então, eu dizer, não viaja. Você está invalidando aquilo que eu estou falando. E criança traz, né? A criança traz. O reflexo e criar daquilo esse ambiente, que ela vê, né? Exatamente. Criar esse ambiente seguro também é parte ali de um professor, né? Que desenvolve isso na sala de aula. E aí é nessa hora, inclusive, que a criança também se sente seguro para falar em casa, também se sente seguro para falar professor, enfim, é uma teia, né? É uma teia. Nossa, uma teia exatamente, uma coisa que a gente fala para os professores o aluno que chega na escola, ele tem uma história por detrás dele. Não sou assistente social. Gente, por favor, muitos professores não falariam desse jeito, mas tem alguns que falam. Não sou assistente social, mas aquilo vai impactar na qualidade da sua aula.
Se você não considera a história daquela criança, às vezes ela está trazendo ali um problema dela de casa, a questão de disciplina, a questão de praticar bullying. Essas questões estão muito ligadas ao que ela está trazendo de casa, é o que ela está soltando ali. É a forma como ela achou para se comportar, todo o comportamento aí tem alguma coisa por trás. Olha, eu falo a verdade pra você, eu acho que a Bikind tá na ponta errada. Não, Por sério. quê? Eu acho que a Bikind deveria estar sendo matéria de faculdade de pedagogia. Sim, Então, sim. e é Porque daí já saía com a bagagem. Porque por ser pau nasce torto. É Aquela questão do verdade. mal. Porque a pessoa, para você ir mudar, é igual ao marketing, quando a gente trabalha com marketing e assessoria de imprensa. O que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que ir com tato? É mudar a cultura da empresa. É isso. Porque, às vezes, olha, eu peguei assuntos, é relacionado, porque vamos dizer que seria uma analogia, né? A minha situação com a situação de vocês. Às vezes você pega um logotipo e o cara fala, eu quero que você dê uma chance aí, me ajuda no visual da empresa. Eu quero mudar, porque daí eu vou com a assessoria da imprensa, aí o marketing vai ajudar e tal. E aí ele quer uma repaginada no logo. Aí você muda o logo. Aí fala, não, mas meu pai gostava desse redondinho. E o meu tio gostava desse vermelhinho. Cara, eu peguei uma empresa que eu mexi tanto no logo, eu refiz o logo. Falar a verdade pra você, eu coloquei uma sombra no logo. Só uma sombra. Como ficou lindo. Não mudou o logo, só pus uma sombra. Então, de repente, essa questão da cultura, a gente tem que ir com tato, né? Sim, com Sim, certeza. muito tato. Muito tato, porque como mudar a cultura Exato, dessas pessoas? e essa questão de mudar a cultura é tão importante porque, veja, olha, em 1990 foi descoberto, uma grande descoberta, né, que são os neurônios espelhos. Eu também fiz neurociência. E o neurônio espelho foi descoberto da seguinte maneira, na Itália. Eles estavam fazendo um experimento em que eles ligaram os eletrodos na cabeça de um macaquinho e olhavam e estimulavam aquele macaquinho para ver as áreas cerebrais que se acendiam, que significa que eram as áreas cerebrais estimuladas naquele momento. O cientista então parou naquele momento para tomar um lanche e deixou lá o macaquinho com os eletrodos, os aparelhos todos ligados e foi lá tomar o lanche dele. Conforme ele tomava o lanche, então ele pegava o lanche dele e levava até a boca. Quando ele viu o macaco estava alimentado, então ele não estava com fome, mas ele olhou lá na tela que a parte motora do macaquinho estava sendo estimulado. E aí, conforme ele fazia o movimento, o macaquinho só olhava e acendia a parte motora do macaco. E aí ele se deu conta que o fato dele se movimentar fazia com que a área motora do macaco era estimulado. Significa que o macaco estava acompanhando isso e aprendendo de alguma forma, né? E aí, o que a gente pensa a partir disso? Que o conhecimento, ele é empírico, né? Então, assim, eu aprendo enquanto eu vejo, eu aprendo enquanto eu observo o que está acontecendo ali. E essa conectividade. E nesses mesmos experimentos, também já fizeram assim, pegaram uma professora, colocaram eletrodos nela e colocaram eletrodos na sala de aula. Esses experimentos são mais novos, né? E a professora começa ali a aula dela, cada um tá de um jeito, aquele cérebro, né, balançando, tudo acendendo, mas das crianças, né, tudo aceso, né? E a professora então começa a escrever na lousa. Na hora que ela está escrevendo, e ela vira para explicar para as crianças e volta a escrever, começa a se observar que quanto mais o olho da criança olha no olho da professora, e mais ele se interessa ao que a professora está falando, mais afeto é desenvolvido, o eletrodo da cabeça do professora e da cabeça dos alunos acendem a mesma área. Então, estão todos conectados. Ou seja, esta conectividade acontece por quê?
por afeto, por companheirismo, por sentir-se seguro, né? E tudo isso, aí a gente para e pensa, poxa, a escola antes estava preocupada com a questão acadêmica, né? Hoje eu começo falando isso, né? Hoje nós temos que nos preocupar com os relacionamentos, mas o relacionamento também é uma questão acadêmica. Claro. Se eu estou seguro, se eu estou contente ali onde eu estou, e tanto que esses ataques que acontecem nas escolas que a gente vê no exterior, infelizmente, alguns deles foram advindos, inclusive, de pessoas que foram mal compreendidas ali. Enfim, não estou defendendo, pelo amor de Deus, né? Mas aí foi estudar e foi ver que eram alvos, né? Eles eram alvos, né? As Sim. pessoas que provocaram. Não está justificando, é que o processo, o fenômeno, a gente tem que entender o que aconteceu para que ele não se repita, Exatamente. né? O processo triste. científico, ele também tem essa característica de você entender o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, essas pessoas que atacavam, não vou tirar aqui criminosos, óbvio, né? E triste, óbvio, mas o que eu estou tentando dizer é, lá atrás, se eu estou ali trabalhando com essas crianças, se eu estou lidando com isso, se eu estou resolvendo a questão do bullying, se eu estou dando a oportunidade do alvo de falar, né, e de, sair daquilo, se eu estou dando a oportunidade daquele bully, né, que é o que está, agressor não, como é que é mesmo? O autor. O autor, né? Se o autor, né, ele está sendo acolhido também, porque ele precisa de acolhimento e muito, quem sabe até mais daquele que é o alvo, se for parar para pensar, né? E se aquela plateia está ali aprendendo que aquilo não é adequado, como é que nós vamos ter aí a longo prazo, né? Sim. E tem mais uma característica importante do trabalho da BeKind, é que a gente ajuda os professores a perceberem a necessidade que eu tenho de ajudar essa vítima, seja por ajudas externas, de profissionais externos, mas também dentro da escola, com processos que ajudem ela a entender que ela pode sim reclamar, que ela está sim em situação de igualdade, porque a gente faz trabalho com a plateia também. A plateia, o alvo, então assim, é a questão do empoderar. Não adianta só eu deixar essa criança, olha, ela sempre vai ser alvo, porque muitas vezes acontece, sai de uma escola, é alvo aqui, depois é alvo ali, depois é alvo acolá. Vai se repetindo. Então vai se repetindo, porque o padrão não muda. Então você precisa avaliar e entender o que a gente precisa para essa criança. Aqui dentro da escola a gente consegue fazer um trabalho que já ajuda, a gente precisa de ajuda externa de outros profissionais. Então, pensar nesses assuntos é extremamente importante. A gente estava conversando outro dia, né? Olha, a escola que promete que vai passar no vestibular hoje já não é mais o suficiente. Porque, inclusive, para passar no vestibular e depois se manter no mercado de trabalho e depois lidar com as angústias, lidar com os conflitos do mercado de trabalho, as pessoas reclamam assim, porque essa geração não para no emprego, não age. Eu acho, sim, tem que questionar algumas questões, sim. Mas como é que ela vai se integrar nesse mercado de trabalho se ela não tem ferramenta? Se ela não sabe lidar com o conflito. E os nossos exemplos não são muito bons, né? Internet resolve-se uma grande parte das coisas no cancelamento. Então, são medidas muito drásticas e que não são bacanas para resolver os problemas. Não se cria essa política da conversa, da discussão. Porque hoje, quando a gente, até você falou da questão de mudar e ele ir para outros lugares, entra a questão do cyberbullying, que daí não tem lugar. Não tem lugar, né? Não tem lugar. Então, onde ele vai arrastando. Ele tem que torcer para que uma outra coisa aconteça que apague o acontecimento dele, que ele apague as redes sociais, mas como vive, né? Sim. A criançada hoje, sem rede social, sem... cara, eu penso assim, sabe? A gente tem que ficar mesmo de olho. Teve uma pesquisa num banco de pesquisas de Washington, a Pew Research Center, lá de Washington, D.C., que eles falam que as crianças já observaram que elas têm problema mental. Faz mal a questão da internet, elas 48% eles já identificaram, só que elas ainda, por questões que vocês estão falando hoje, do adulto não estar preparado, elas não estão achando ajuda. Sim. Elas não estão conseguindo ajuda. Outro dia eu escutei essas palavras de um adolescente. Sabe que eu acho que eu tô ficando mais burro? Esse foi o termo que ele usou dentro da... Porque esses vídeos estão me deixando... Eu não tô conseguindo discutir, eu não tô conseguindo raciocinar mais profundo. Então ele conseguiu ter essa percepção.
Ele ainda não conseguiu sair dessa confusão e eu não sei se vai conseguir sair simplesmente, porque faz parte da vida. Agora, o adulto, ele precisa entender que os limites, ele precisa estar preparado para dar limites. Porque crescer quer dizer aprender que existem limites. Limite de tempo de internet, limite de com quem você anda, limite... Todos esses limites, eles continuam, faz parte do crescimento a gente dar limites. Mas a forma como a gente faz isso com essa geração não é a mesma de antigamente. Meu pai falava, não sai de casa. Ai da gente se saísse de casa, se a gente não chegasse no horário certo. Mas o mecanismo, hoje eles já saem de casa dentro de casa. Esse que é o problema. Pois é. Hoje não dá mais para só isso. Não vai funcionar. E aí você... às vezes a minha filha briga, que qualquer coisinha que eu falo, vou tirar a internet. Poxa, só isso que você fala pra gente? Qualquer coisinha, vou tirar a internet, vou tirar tudo. Falei, cara, só isso que vocês respeitam. Escuta, às vezes apertar o botão do roteador. Acaba com a internet também. Às vezes eu uso. Né? Não, mas porque, cara, eles estão... Eu acredito, a Cauane, ela ficou um bom tempo em internet. A Júlia fica, mas o que a Júlia fica fazendo? A gente fica monitorando. A Cauane, eu dei umas monitoradas, teve alguns que até a gente pediu ajuda para... Mas foi, graças a Deus, foi uma coisa passageira. Que bom, porque né? vocês pegaram, porque vocês entenderam logo o que estava acontecendo. E, beleza, o que ela fica fazendo hoje? Ela fica desenhando. Ela tá com um portfólio de desenho, ela fica desenhando no celular. E ela desenha super bem. Super bem. Então, aí a gente falou assim, ó, deixa ela, né, vamos comprar uma mesa melhor. Ela hoje faz uma oficina lá no Centro Cultural de Desenho. Tá sendo ícone lá porque eles estavam querendo ela desenhar tanto no papel quanto digital. E o pessoal falou, nossa, vem aqui para você dar uma ajuda e tal. E ela, você vê, falou para dar uma ajuda. Eu acho que o incentivar também a questão das vitórias, as coisas das crianças é bem importante. Claro. Né? Sim. E aí ela tá saindo um pouco da tela. Mas dorme, tá naquela, sabe, no 13 anos que sai da escola, come, quer dormir. Fase de adolescente, gente. Fase de adolescente mesmo. Então, mas ela, graças a Deus, ela tá saindo um pouco. E daí fica com essas trocas, com essas coisas. Mas a gente tenta, eu e a Cris, a gente tenta, no máximo do possível, tentar monitorar, ver com quem tá falando. Elas às vezes xingam a gente, falam, pô, você não deixa fazer nada. Não existe privacidade para adolescente no celular. E não deixa fazer nada, não deixa fazer aquilo. A Júlia tá com 8 anos, mas a Júlia tem a turminha dela. E a turminha dela, o que é? Eles ficam conversando e, eu já peguei, colando, fazendo tarefa junto. Uhum. no no online, celular. Né? Online. Eles ficam grupinho, tudo de 8 anos de idade, grupinho. Aí eu falo, olha só pra você ver. 6, 7 Eu fico no imaginando, mesmo grupo. eu fico imaginando agora, porque assim... Antigamente a gente se juntava, né? Exato, é um cérebro em desenvolvimento, né? É um cérebro que está ali, é um cérebro numa plasticidade enorme, né, de aprendizado, e sendo ali focado e usando o sensorial totalmente focado apenas em olho e virando vídeo, né? E aquilo tudo muito pronto, aquilo tudo muito rápido. Que cérebro é esse? Eu não sei aí o que vai acontecer a longo prazo. Tem várias teorias dizendo que pode acontecer a longo prazo, mas uma coisa é certa. Aquele que fica mais tempo na rede social e com o celular, ele vai ter um déficit bem grande em relação àquele que, como você está proporcionando aí já conscientemente para suas filhas, uma possibilidade de outras coisas, né? O que, por exemplo, uma criança antigamente, aquela que ficava olhando muito para a televisão, o que acontecia? Usava óculos, não era assim? Não, por quê? Tá aumentando. Exatamente. Então, assim, por que usava óculos? Porque o olho, para ele se desenvolver, ele precisa perto, longe, perto, longe. É justamente isso que faz com que o olho consiga se desenvolver melhor. Porque o olho, ele é uma parte músculo, né? Exatamente. Sim, então ele precisa ter externos isso. dele. Então, tipo, por isso que tem até uma moça na internet que ela ajuda a fazer uns exercícios com o olho e com um certo tipo de óculos, cheio de furinho, que você exercita o olho que diminui a sua miopia. Olha que legal. Então, é justamente isso. Porque é exercício.
Uhum. É a mesma coisa de um bíceps. Se faz exercício, você diminui a questão da miopia. Exato. Agora pensa essa criança, esse adolescente que está com esse cérebro em desenvolvimento e justamente qual que é a última parte do cérebro a se desenvolver? A questão de planejamento, a questão das funções executivas, o que eu uso, é a parte que eu vou usar para poder fazer as minhas escolhas, é a parte que eu vou poder usar para eu poder me regular, é a parte que eu vou poder usar para eu poder me relacionar, né? Do que eu vou falar, ou para quem eu vou falar, com quem eu estou falando, é justamente essa parte, a última parte a se desenvolver no cérebro, né? E é justamente isso que está agora sendo impactado pela rede social, porque a rede social não te permite nada disso, né? Vai tirar tudo pronto. Né? Exatamente, está tudo aqui, está pronto, o Não chat tem GPT senso está ali. Exatamente. E ali tem a questão dos neurotransmissores, de prazer, né? De o quanto é gostoso você. Um adulto, teve um dia que eu fiquei vendo Reels. Tipo, eu falei, bom, vou ver só um pouquinho. Mas Caí não fica naquele falando erro. muito, senão a pessoa não quer assistir mais o podcast. Não, gente, pode assistir. O podcast é outro nível. Reels, né? Aqueles vídeos muito rápidos mesmo, de 10 segundos lá, não sei, 15 segundos. Então, aquela repetição. Eu falei assim, eu vou ver só alguns. Gente, quando eu percebi, eu tinha visto 1h30 de Reels. Eu tinha atrapalhado meu sono. Se você tivesse no TikTok, você ganhar dinheiro. Não, mas eu acho que eu não vou, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. Você fica lá, fica umas moedinhas assim, daí Sim. diz que você ganha dinheiro. Você vai ficar Não, eu não sou da geração TikTok, eu sou dos mais velhos. Bom, gente, eu acho que foi muito legal o bate-papo. Acho que deu para passar uma ideia pro pessoal. Eu queria que vocês, faltou alguma coisa, querem colocar mais alguma situação, algum assunto. Eu queria que cada uma de vocês um pouquinho falasse um pouco mais de como encontrar o trabalho, como pode... faça o merchan do trabalho, porque para mim vocês estão na ponta errada. Tem que pegar lá os professores. Já pensamos sobre isso, não é? Sim, eu acho que com o tempo, a necessidade, porque a gente tem inclusive... Mas como a Lília gosta das coisas difíceis, Isso. só vem com essas tudo confusão, culpa dela. gente, eu falei que enquanto eu respirar, não tem muito jeito. Eu acho que essa vai ser uma tendência no final das contas, né? A faculdade, ela vai ser mais lenta mesmo para adequar certas grades, tudo, mas talvez com o tempo isso aconteça, talvez com o tempo, eu espero que com o tempo, porque as necessidades estão mudando. Né? As necessidades dentro da escola estão mudando, os problemas estão se tornando mais evidentes. Então, o ser humano é muito assim, se você não tiver demanda, você não vai atrás de solução. Né? Então, eu imagino que isso melhore. Mas as nossas redes sociais, a princípio, a da BeKind ainda não está ativa, mas estará em breve. Lilian Macri, oficial no Instagram, lá tem contato telefônico, inclusive. Tá, a gente já deixa lá. E o da Lilian Mônaco, que vai estar aqui nas nossas... Vai estar com marcação, né? Vai, mas ela tem que abrir, porque tá fechada. Eu entrei pra curtir. Ó, gente. Bom, mas o da Lilian Macri Oficial está aberto, com contato telefônico, tudo direitinho, pode fazer contato se é sua escola, se você é professor, se vocês querem saber mais coisas, manda um WhatsApp pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Porque, gente, olha, eu coloquei esse assunto que a gente está cuidando de uma coisa de educação, né? De educação, de conscientização, principalmente a conscientização e esse sistema de conexão com o problema, solução e resolvendo, né, esses problemas. Eu tive num congresso de educação esses tempos atrás e eu observei muito, por isso que eu trouxe esse assunto, que eu observei muito que os professores, os educadores, os secretários de educação estão muito preocupados com os ambientes que eles proporcionam. Né? Isso aí. Eles estão preocupados com o ambiente. Isso é bonito, você tem parquinho, você tem alimentação. Físico, né? A parte física. É a parte física, não é o ambiente Entendi agora. educacional ali, o emocional, o aspecto físico da questão. Que é
infelizmente, se a gente for falar das questões políticas, né? Político que eu falo não é... Entendi. É da educação, que a política tem que gerar educação para a população. As políticas educacionais, né? Eles estão preocupados com os ambientes, né? E não com o emocional. Que é aquele negócio, né? O que vê bonito a turma acha legal, né? Mas o que vê por dentro ninguém... É aquele lance da obra, né? A obra debaixo do asfalto não dá voto. Né? O asfalto fino dá, que fica toda hora cheio de buraco. Então eu acho que assim, eu acredito que vocês têm uma missão muito legal. Tem que falar mais com mais outros. Eu acho que vocês vão ter uma tarefa árdua pela frente, né? Mas estão de parabéns. Eu acho que é muito legal o assunto de hoje. Desejo sucesso para vocês. A gente está aqui para ajudar. Quero ver voltar mais vezes para falar com a Be Kind. Tá? Aí você traz as meninas para entrevistar a gente. Vamos marcar uma com as meninas entrevistando a Be Kind. Vai ser muito legal. Eu ia fazer isso hoje, mas não deu certo. Foi muito em cima da hora. Mas nós vamos fazer sim para elas entrevistarem vocês. Porque elas estão no chão de fábrica, né? Vamos falar assim. Exato. Né? Boa. Exato. A minha ideia era essa hoje. Elas estão no chão de fábrica. E eu queria que elas trouxessem. Como a Cauane traz alguns assuntos, eu quero que ela elabore, então. E quem sabe uma live. Perfeito. O que eles gostam de trazer histórias, né? Sim. Ai, porque lá na minha sala tem uma menina. Isso. Quem sabe uma live. Vamos montar um negócio legal, uma live e ela pegar e fazer um. Deixa que nós vamos pensar. Vamos pensar. Estamos dentro, a gente está sempre Estamos dentro. Vamos colocar umas 3, 4 amigas dela no online com vocês, num Zoom, e elas tudo martelando isso aí. Tá ótimo. A gente gosta. Você sabe que eu gosto disso. E deve ser vai trazer o que tem que trazer mesmo. Bom. Vamos montar um negócio legal assim. Perfeito. Então, galera, olha, espero que vocês gostaram do assunto. Espero que, olha, o assunto amanhã ou depois. Amanhã, olha, eu não posso falar o dia, né? Porque hoje é quarta-feira, tá entrando esse episódio. Na quinta ou sexta entra tudo lá no Spotify, no Deezer, no iTunes. E, poxa, cara, não esqueça de fazer sua inscrição, porque episódios como esse tem um monte lá para trás e muitos virão. Então, dá um toque aí, se inscreve aí, vamos divulgar isso. Se você conhece, se você está passando por algum problema, olhe mais para o seu filho, identifique se alguma dessas situações que foi falado, ele está sofrendo bullying, ou se ele é um como que eu falei? Um bicindzinho. Bicindzinho. Ai, tão fofo. Se ele quer ajudar um coleguinha, abra também a sua mente, né? E divulgue mais esse episódio para muito mais gente, porque com certeza dentro de cada casa, de cada família, alguém ou está sofrendo, ou está vendo e está calado. E eu acho que a nossa missão é que não deixe ninguém calado. Fale. Então, gente, muito obrigado e bora escutar.